No caso aqui vocês estão vendo uma cena da flauta mágica, uma flauta mágica que ele dirigiu no Teatro Municipal de São Paulo, com seres ali, pássaros voadores, muito interessante. Então, esses elementos compõem a ópera como elementos essenciais. Próximo. A ópera é, portanto, teatro musical ao vivo. Então, aquele teatro musical, O Fantasma da Ópera, A Bela e a Fera, né? Também são teatro musical. São espetáculos de teatro musical. Mas não são espetáculos de ópera. Porque a ópera tem um tipo de estrutura de composição que faz dela ter um tratamento diferente. Enquanto que o musical é uma música que se aproxima da música, da chamada música popular na sua forma de compor, a ópera se aproxima da chamada, a própria música erudita na sua concepção. E o erudito no seu sentido mais expressivo, ou seja, no sentido do fazer bem feito. O erudito é a pessoa, é o sujeito, é o indivíduo, é o homem, é a mulher, enfim, é o pensador, é o artista que faz bem feito, que conhece com excelência o seu trabalho. Então, um ator que tem uma formação universitária, estou falando para os atores que estão aqui, né? As pessoas que pretendem fazer esse trabalho na vida. Esses atores, essas pessoas que encaminharem a sua vida, seja no plano universitário, que venham estudar e adquirir outros tipos de informação, que aprendam a dançar, que tenham noções de canto, essas pessoas vão se aproximando da excelência, elas vão se aproximando da erudição, elas serão eruditas. A experiência leva a isso, a repetição leva a isso. Vamos para o próximo. Aqui nós temos um painel bastante interessante da história da ópera, assim, em 4 pinceladas. Para vocês terem uma ideia, nós temos no repertório de ópera mais ou menos 35 mil títulos. E alguns milhares de compositores que fizeram esses títulos. Mas tudo começou lá em cima, no século XVII, com a Camerata Bardi em Florença. Nessa época, a ópera se chamava Fábula Dramática. Por quê? Porque ela contava uma fábula dramática. Um grupo de pessoas, de músicos, de pensadores, de pintores, inclusive Vincenzo Galilei, pai do astrônomo Galileu Galilei, ou do astrônomo Galileu, em Florença, na casa do Conde Bardi, criaram um grupo, essas pessoas criaram um grupo que se chamou a Camerata, ou a Camerata Bardi, que passou a estudar o teatro grego e fazer música cantada. Ali começou a ópera. Então vocês viram que eu falei em teatro grego, falei em Camerata na Itália, e não falei, vou falar agora, de uma das chamadas músicas sacras no período medieval. Os oratórios, as representações que se faziam nas igrejas, que se cantava e se encenavam autos e peças que contavam um pouco da história religiosa do período. Então, a ópera era um pouco desse acúmulo de experiências. Mas surge, de fato, com o nome de ópera, nessa transição da Camerata Bardi com Monteverdi e Orfeu, né? E finalmente com o Teatro de San Cassiano em Veneza, em 1637, onde se cunhou o nome de ópera, no primeiro momento falando de ópera como obra. Ópera em italiano é obra, né? La ópera de fulano é a obra de fulano, né? Então a ópera ganha esse nome e no Teatro San Cassiano se cobrou ingresso pela primeira vez. Então, de certo modo, em 1637 começa a estrutura da ópera com um organismo vivo que cobra ingressos, né? Então, o primeiro passo para chegarmos próximos daquilo que a gente conhecia hoje. E com uma força tal que 20 anos depois, 40 anos depois, quase 23 anos depois, em 1670, nós tínhamos em Veneza 20 teatros de ópera. Né? E vários outros, em vários países do mundo. Nesse período existiam os chamados castrati. É uma informação que cá na frente vai se cruzar com outra coisa.
Os castrati eram um tipo de voz. As mulheres não podiam cantar, enfim, nos palcos, por questões de padrões morais da época. Achavam que elas não deviam cantar. E o que eles faziam? Eles pegavam garotos, cantavam em coros de igreja, que eram afinados, tinham voz fina porque eram jovens, e eles eram castrados. Com isso, a voz não mudava quando ele fazia 14, 13, 14 anos, quando passava para a puberdade. Eles continuavam com a voz fina. E esses castrati cantavam os papéis femininos. O mais famoso deles, vocês podem ver dentro do filme Os Locadores, chamado de Farinelli. Farinelli foi um castrati famoso.